Lendas episódio 54, na história de Saulo de Tarso. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre a história de Saulo de Tarso, um dos personagens mais importantes do cristianismo. Neste vídeo, veremos como ele passou de perseguidor a pregador do Evangelho, e como ele viveu uma vida de fé, graça e amor por Jesus. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Saulo era um judeu da tribo de Benjamim, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia. Ele era um fariseu, ou seja, um dos líderes religiosos que seguiam rigorosamente a lei de Moisés. Ele tinha muito conhecimento das Escrituras e era muito zeloso pela sua religião. Por isso, ele não aceitava os ensinamentos de Jesus e dos seus discípulos, que ele considerava como hereges e blasfemos. Ele se dedicava a perseguir, prender e matar os cristãos, pensando que assim estava agradando a Deus. Mas um dia, tudo mudou na vida de Saulo. Ele estava indo para Damasco, com cartas dos principais sacerdotes para prender os cristãos que estavam naquela cidade. Quando ele estava perto de chegar, uma luz brilhante vinda do céu o envolveu, e ele caiu no chão. Então ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou atônito e perguntou: Que queres que eu faça? E Jesus disse: Levanta-te, entra na cidade, e lá te dirão o que deves fazer. Saulo se levantou, mas estava cego. Ele teve que ser guiado pelos seus companheiros até Damasco. Esse foi o início da transformação de Saulo. Ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Ele estava orando e refletindo sobre o que havia acontecido. Enquanto isso, Deus falou com um discípulo chamado Ananias, que morava em Damasco. Deus disse a Ananias para ir à casa onde Saulo estava hospedado e impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse a visão. Ananias ficou com medo, pois sabia quem era Saulo e o que ele fazia contra os cristãos. Mas Deus disse a Ananias que Saulo era um instrumento escolhido por ele para levar o seu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Ananias obedeceu a Deus e foi até Saulo. Ele lhe disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele voltou a ver. Ele se levantou tendo sido batizado. Depois ele comeu e recuperou as forças. Esse foi o momento em que Saulo se tornou Paulo. Ele recebeu um novo nome, uma nova visão e uma nova missão. Ele passou a fazer parte da Igreja de Cristo e a pregar o Evangelho com ousadia e poder. Ele se tornou um dos maiores apóstolos da Igreja primitiva, viajando por vários lugares do mundo antigo para anunciar as boas novas da salvação. Ele enfrentou muitas dificuldades, como perseguições, prisões, açoites, naufrágios e apedrejamentos, mas ele não desistiu da sua fé nem do seu chamado. Ele disse: Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele escreveu várias cartas que fazem parte do Novo Testamento e que nos ensinam muitas verdades sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a Igreja. Vamos começar com a leitura de Atos 9, 1 ao 19, que conta como Saulo se tornou Paulo. O que podemos aprender com essa passagem, pastora? Primeiro, que Deus pode transformar qualquer pessoa, por mais pecadora que seja. Saulo era um inimigo de Deus, mas Deus o escolheu para ser seu servo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer,
Deus te ama e tem um plano para você. Segundo, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus disse a Ananias que Saulo seria um instrumento para levar o seu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Deus também tem uma obra para você fazer, seja na sua família, na sua escola, no seu trabalho ou na sua comunidade. Ele quer usar você para abençoar outras pessoas e para glorificar o seu nome. Terceiro, que Deus nos capacita para cumprir a sua vontade. Deus encheu Saulo do Espírito Santo e lhe deu visão, força e coragem para pregar o Evangelho. Deus também nos dá o seu Espírito e os seus dons para nos equipar para o serviço. Ele nos dá sabedoria, fé, amor e poder para testemunhar de Cristo em palavras e em ações. Esses são apenas alguns pontos que podemos tirar dessa história. Você pode estudar mais sobre a vida de Paulo lendo os outros capítulos de Atos e as suas cartas. Você vai ver como ele foi usado por Deus de maneira poderosa e como ele foi fiel até o fim. Agora vamos ler outro trecho bíblico que mostra como Paulo enfrentou as adversidades devido ao Evangelho. É 2 Coríntios 11, 23 ao 28, onde ele faz um resumo dos seus sofrimentos por amor a Cristo. O que podemos aprender com essa passagem, pastora? Primeiro, que seguir a Jesus nem sempre é fácil. Paulo passou por muitas tribulações, como prisões, açoites, apedrejamentos, naufrágios, fome, sede, frio e perigos de todos os tipos. Ele também enfrentou falsos irmãos, falsos apóstolos e falsos mestres que tentavam desviar os cristãos da verdade. Ele disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segundo, que Deus nos sustenta em meio às provações. Paulo disse: trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele também disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo experimentou a presença e o poder de Deus em meio às suas fraquezas. Ele disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Terceiro, que devemos ter uma perspectiva eterna das coisas. Paulo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele também disse: porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo sabia que as suas lutas eram passageiras, mas a sua recompensa era eterna. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Paulo, somos desafiados a considerar como Deus pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos e os pecadores mais rebeldes em instrumentos poderosos para a sua obra. Assim como Saulo se tornou Paulo, cada um de nós pode experimentar uma transformação profunda e uma nova vida em Cristo, independentemente de nossas falhas e pecados passados. Além disso, ao observarmos os sofrimentos e as provações enfrentadas por Paulo em seu ministério, somos lembrados de que seguir a Jesus implica custo e sacrifício. No entanto, Paulo nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades mais severas, podemos encontrar força e consolo na graça de Deus, que nos sustenta e nos capacita a perseverar até o fim. Que possamos, como Paulo, ter uma visão eterna das circunstâncias temporais que enfrentamos, confiando na promessa da glória que está por vir e mantendo nossa esperança firmemente ancorada na fé em Cristo. Que possamos aprender com sua coragem, sua dedicação e sua paixão pelo Evangelho, buscando seguir seu exemplo de serviço e fidelidade a Deus. A história de Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, nos lembra do poder transformador da graça de Deus e da importância de perseverarmos na fé, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com sua vida dedicada ao serviço do Senhor e seguir seu exemplo de coragem e compromisso com o Evangelho. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério.
Deixe sua gratificação com o Pix na tela. marconesilvac6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina,